Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E hoje é o último dia da semana 3. Durante essa semana, nos foi falado sobre a degradação e a restauração da igreja. E hoje, domingo, nós vamos falar sobre a palavra que produz um exército para Cristo. Nós vimos sobre Éfeso e Esmirna, e depois da igreja em Esmirna, nós temos o período da igreja em Pérgamo. Uma época em que a igreja ela se afastou dos ensinamentos que eles foram confiados, Senhor Jesus. Principalmente quanto ao governo do Espírito na igreja. O Espírito Santo é quem deve governar a igreja, não é o homem. E nesse período de Pérgamo, nenhum dos líderes tinha uma comissão de um verdadeiro apóstolo para liderar a igreja com palavras de revelação. Pense aí que época ruim. Muitos, na verdade, eles estavam fascinados por poder, por títulos, por privilégio, Em lugar da liderança do Espírito Santo, por meio da palavra inspirada de um profeta, havia mestres exigindo honrarias que procuravam exaltar e promover a si mesmo. E no tempo da igreja em Pérgamo, a igreja ela também se uniu com a política. Quando o imperador Constantino, ele ali abraçou a fé cristã. E a partir daí, a igreja ela se perdeu totalmente. Os bispos gostavam de muitos privilégios, honrarias, e a política intensificou ainda mais essa prática. Lá em Mateus 23, Jesus deu importantes indicações sobre esse perigo que estava, ali quando ele estava ali com seus discípulos, ele falou que na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e os fariseus. Só que na cadeira de Moisés deveria se sentar um profeta, alguém designado por Deus para falar a palavra de Deus. Essa foi a razão da decadência do judaísmo, como também a razão da decadência da igreja. Sem apóstolos, não há mais palavra inspirada e revelada pelo Espírito. E quem se assentava, para governar da igreja eram os mestres. Esses mestres, eles não tinham revelação nem direção do Espírito Santo para a igreja. Ó Senhor Jesus. Até tinha os conhecimento, mas não tinha a revelação e a direção. Para que ter tanto conhecimento e não poder direcionar o povo? Aí depois de Pérgamo vem a igreja em Tiatira. E essa foi a era mais densa de trevas na história da igreja, quando surgiram as piores aberrações. Foi lá em Tiatira que se consolidou o sistema papal, o ápice do sistema da hierarquia clerical, que são bispo, arcebispo, cardeais, e o posto máximo que é o quê? O papa. Mas o Senhor, ele sempre conservou uma linha tênue, a linha da vida em cada época. E lá em Apocalipse 2:24, o Senhor chama um grupo dos demais de Tiatira, a tantos quanto não tem essa doutrina. Isso mostra que em cada época, na igreja, Deus ele sempre conserva um grupo de vencedores. E aí depois de Tiatira, veio a igreja em Sardes. E nessa época, a igreja ela reagiu buscando uma restauração, tentando se livrar dos muitos vícios e erros que tinha ainda da igreja em Tiatira. E nesse tempo, o clericalismo ele continuou com seus ritos, cerimônias, e ainda não havia palavra profética para liderar o povo de Deus, que se dividiu em muitas denominações. Mas mesmo assim, o Senhor conservou em Sardes, ou aquele grupo de pessoas, que não se contaminaram e não corromperam ali as suas vestiduras. Ó Senhor Jesus, como o Senhor tem feito em todas as épocas, ele sempre conserva um grupo de vencedores. E depois de Sardes, vem a igreja em Filadélfia. Esse é o tempo em que o Senhor deseja restaurar completamente a sua igreja por meio da edificação do corpo de Cristo para concluir essa era. Ó Senhor Jesus, podemos dizer que houve uma faísca, um brilho dessa restauração no final do século XVIII, na Morávia, quando um grupo de irmãos viu que na igreja não podia haver clérigos e leigos, pois todos são irmãos e o amor fraternal tinha que prevalecer, deve prevalecer. Aí no final do século XIX, na Inglaterra, essa mesma faísca brilhou novamente. E o amor fraternal passou a predominar entre os irmãos. Então, nessas condições, o Senhor começou a inspirar novamente a sua palavra. E no início do século XX, nós tivemos os chamados Irmãos Unidos. Depois dele, surgiu na China um servo de Deus chamado irmão Watmani, seguido por Witness Lee, quando várias verdades sobre a igreja foram restauradas, graças a Deus. Nós recebemos esse legado. Havia a palavra profética, porém a igreja ainda não estava totalmente pronta.
Foi então que o Senhor levantou o irmão Dung Yulan, que durante 40 anos do seu ministério, né, sob a orientação do Espírito Santo, preparou uma boa base para que o Espírito ainda faria no meio de cada um de nós. Infelizmente, muitos caíram no meio do caminho, mas o Senhor, ele preservou uma nova geração para entrar na terra de Canaã. Hoje a igreja está mais preparada, pois amamos a palavra profética e descobrimos o poder que há nela. Temos visto milagres, muitos milagres acontecerem e temos experimentado o sobrenatural todos os dias. Embora possa haver perseguição, sofrimento, né? Nós não tememos, porque sabemos que estamos numa luta de reinos. Temos a direção, temos a segurança, sabemos para onde vamos. E todas as ferramentas da pregação do Evangelho foram potencializadas. Temos tudo. Só nos resta ser fiéis à direção que o Senhor nos tem dado por meio da sua palavra. Temos visto Deus usar jovens, adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo crianças como o Exército Santo. Enquanto muitos hoje se perdem em drogas, ideologia, coisa de gênero, o Senhor tem resgatado e recrutado uma geração para compor o seu exército. Hoje muitos adolescentes estudam num período e no outro fazem o quê? Pregam o evangelho do reino, orando pelas pessoas. E nos finais de semana convive ali com os comportores. Só Deus, só o Espírito é capaz de fazer essa obra. Só temos de agradecer ao Senhor por termos nascido nessa época. Estamos presenciando com os nossos olhos o que o irmão Dung sonhou ver. Quem não se lembra disso? Sejamos fiéis à nossa missão. Vamos continuar, pois nós somos imparáveis. Gente, a leitura do Alimento Diário hoje, ela tá fantástica. Ela trouxe toda essa roupagem, né? Desde Pérgamo até os dias de hoje. E nós precisamos perseverar nessa palavra, nos aprofundar nessa palavra, comer dessa palavra, para que o Senhor continue nos usando, nos guardando e que nós possamos apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos por tudo que aconteceu, coisas positivas, coisas negativas, todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que te amam. Senhor, que nós possamos amar a sua vinda, nos consagrar ao Senhor, abrir o nosso coração, colocar nossa mente ancorada no Espírito, nos guarda, Senhor, de qualquer contaminação, que possamos ser fiéis. Leva-nos a ouvir somente o Senhor. Guarda os nossos ouvidos, a nossa mente, que nós sejamos um e que nós possamos apressar a tua volta e viver tudo que o Senhor tem preparado e entregado nas nossas mãos. Nós te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém.